Olá, amados! Tudo bem? Gente, hoje nós temos um episódio daqueles. Ele é hipnoterapeuta, treinador e ele é palestrante. E hoje, Deus tocou no meu coração para falar aqui um versículo, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse versículo tem tudo a ver com o nosso convidado, não é verdade, Grace? Nosso convidado fala muito de amor. E é ninguém mais, ninguém menos que Léo Clan, muito conhecido. Legal! Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Ariana. E é Gleice, né? É Gleice. Fala meio Grace, né? Gleice. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E vamos falar então sobre amor e vamos levar essa mensagem de amor para mais pessoas. Opa! Uau! Então, vamos voltar um pouquinho. Eu sempre falo, a pessoa quando ela chega até a gente, que ela está sentada aí, ela tem uma trajetória. Ela carrega com si uma mensagem, ela faz a diferença na vida de outras pessoas, por isso que ela vive o extraordinário. Você é um rapaz jovem, 27 anos, é um cara que realmente hoje é referência não só em Santa Catarina, mas eu falo a nível nacional na sua profissão. Inclusive, estava em um treinamento em janeiro, na cidade de Vinhedo, né? E aí uma pessoa me falou, nossa, você é de Brusque, da mesma cidade que o Léo Clan. Eu falei, sim! Né? E aí nos conhecemos pessoalmente num evento faz uns 15 dias e fiz esse convite e sou muito grata por você estar aqui hoje. Mas conta pra gente, como começou a sua paixão pela hipnoterapia? Vocês gostam de falar em público? Eu gosto. Né? Você é aquelas pessoas que se dá um microfone, se colocar na frente das pessoas, vocês se viram? Desafia? Vocês se viram? Vocês gostam? Tá em público? Porque eu era essa criança. Eu sempre gostei de estar em público, eu sempre gostei de estar me apresentando. E a hipnose, ela surgiu na minha vida final do ensino médio, assim. Eu conheci dentro de uma aula de biologia, o professor tá falando umas coisas meio doidas sobre projeção astral, projeção da consciência, e falei, que coisa interessante. Fui pro YouTube, saindo da aula, e encontrei hipnose no YouTube. E tinha, inclusive, alguns tutoriais. Isso era lá para 2013, 2014, isso faz mais de 10 anos. 2013, 2014, eu comecei a pesquisar, e tinha uns tutoriais falando sobre como hipnotizar as pessoas. Inclusive em espanhol. Um cara que me ajudou lá, não lembro mais o nome dele, mas era em espanhol, e também o Alberto Elizola, que é hoje um dos maiores nomes da hipnose no Brasil, como sempre foi, desde o início, né? Um professor de psicologia, de hipnose, de memória, mentalismo. Então, realmente o Alberto foi um dos meus principais professores ali. E eu aprendi a brincar com a hipnose. E num primeiro momento, eu estava fazendo alguns testes lá com o pessoal do colégio mesmo, com a minha hoje atual, a minha esposa hoje, né? Que na época era a minha namorada. Eu testava com ela. Eu vi que tinha um potencial ali. Não tava dando muito certo como eu esperava, mas foi bem interessante. E aí, de repente, eu chamei um amigo meu durante o intervalo da aula e disse, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. E depois a gente pode até discutir um pouco, mas ele era o que a gente chama de sonambúlico. Uma pessoa que tem muita facilidade em entrar em hipnose. E no que eu fiz a indução, ele apagou assim, ó. E eu, eita. Aí eu, acorda. Acorda, levanta, ressurge. E ali eu vi que tinha potencial. Então eu acredito que se não tivesse dado certo com o poderoso Dudu, grande abraço pro Dudu, eu não teria dado seguimento e chegado onde eu estou agora. Então essa foi a minha primeira experiência ali com a hipnose, e a partir dali eu só estudei cada vez mais, né? Mas esse foi o início. Depois, que foi esse início ali no colégio, é curioso porque eu não segui esse caminho, né? O caminho que eu segui foi o do direito, né? Muito influenciado pela família, inclusive eu digo que, como eu falei, né? Eu sempre gostei de me apresentar em público.
E eu achava fantástico ver aqueles filmes de tribunal do júri, o pessoal, aqueles advogados, o promotor de justiça, aqueles se debruça assim em cima do juiz e fala com a testemunha, e aí fala com o júri. Eu achava aquilo fantástico, então eu olhava pro direito e falava, não, é um lugar que eu quero estar, pessoal bem vestido, né, os advogados, enfim, meu pai é advogado. E aí eu acabei, na verdade, indo para a faculdade de Direito, né, e ali eu acabei tendo um pequeno desvio na minha rota inicial, e depois eu acabei voltando. Mas o início foi mais ou menos esse aí. Incrível. Ô, Léo, mas assim, tem muita gente que nunca escutou a palavra hipnose ou hipnoterapeuta. Então fala pra gente, o que é hipnose? O que o hipnoterapeuta? Eu falei, né? Eu falei que uma hora eu podia travar. Gente, o Léo me avisou que essa palavra é difícil mesmo. Então eu duvido você falar aí 3 vezes e não gaguejar. Mas vamos lá. O que o hipnoterapeuta faz? Ok. Se eu falar rápido, vai. Se eu falar devagar, não vai. Entendi. Tá tudo certo. Sim. Hipnoterapeuta. Nem eu sei se eu consigo, acho. Mas vamos lá. Acho que entender isso faz parte de eu continuar a história pra gente entender de onde que a gente sai da hipnose para a hipnoterapia. Porque até então, a gente pode entender a hipnose como uma coisa e a hipnoterapia como outra. Então a hipnose é uma ferramenta, né? E a hipnoterapia é a ferramenta da hipnose usada para terapia, para uma transformação terapêutica, para a busca do alívio de sintomas, a busca por saúde mental, enfim. E nessa minha jornada de hipnose, eu acabei me afastando muito da hipnose por causa do concurso público. Eu fui fazer concurso público por 2 anos, né? Era ali, naquele momento, o meu sonho, ser concurseiro. E acabou que não deu certo, e por também eu ter me desagradado um pouco, me desanimado com o concurso, eu acabei também me desanimando muito com a faculdade. Não era aquilo que eu imaginava, não era aquilo que eu sonhava, não eram os palcos que eu sonhava. E acabei percebendo que talvez eu estivesse no lugar errado. A faculdade de Direito. Na faculdade de Direito. Então eu estava no 7º semestre de Direito, e aí eu percebi... A gente teve uma aula de constelação familiar. Já ouviram falar em constelação familiar? Sim. Então a gente teve uma aula, porque era bem a época do direito sistêmico. Tava crescendo muito forte, então um beijo para a professora Márcia e para o professor Eudone da Univale, que introduziram, né? Eles trabalharam muito forte com o direito sistêmico dentro da Univale. E eu vi uma aula deles ali, a gente ia começar a ir para os... Como é que é o nome do... Quando a gente... Estágio, né? Fazer um estágio, atendimento pessoal. Então, tinha esse movimento, essa aula, e a gente fez uns movimentos ali sistêmicos, a constelação, e é impressionante o quanto, né, até hoje, se alguém vai constelar alguma coisa, eu sou o primeiro a sentir alguma coisa, a me colocar ali no meio desse movimento. E eu saí daquela aula entusiasmado, espantado. E eu lembro que só me veio essa frase na minha cabeça. Cara, isso foi a coisa mais divertida, mais legal, mais interessante que eu fiz na faculdade inteira, nesses 3 anos de faculdade naquela época. E não tem nada a ver com o direito. Porque, na verdade, era uma abordagem que estava vindo para dentro do direito, mas, no fim das contas, não era o direito em si, né? Não era lei, não era advocacia, não era... E eu disse... Aí me veio o estalo. Por que eu deixei a hipnose de lado? Por que eu não olhei mais pra hipnose, né? Por que era uma coisa que eu gostava tanto, era tão divertido, era tão mais eu? Porque, como eu falei, eu sempre fui aquela criança que gostava de palco, que gostava de divertir as pessoas, que gostava de estar na frente dos projetos, nunca tive medo de apresentar em público, adorava apresentar em público, contava histórias, criava histórias na aula de português gigantescas, eu adorava contar, apresentar trabalho. Quem me conhece do colégio sabe quantas vezes eu me vesti de mulher, quantas vezes eu me pintei de preto, de não sei o que, justamente para interpretar vários personagens diferentes, e peruca. Então eu sempre fui essa criança, e eu percebi que dentro do direito eu não estava encaixando ali. Era sério demais, era rígido demais, era fechado demais pra mim, né? E ali me veio esse start, esse estralo assim. Por que eu não volto pra hipnose? E aí naquela semana eu fui olhar de novo, fui pesquisar de novo sobre hipnose. E ali eu descobri a hipnoterapia. Uau. Ali eu entendi que aquela forma que a gente tem de acessar o inconsciente, de trazer experiência para as pessoas através da hipnose de entretenimento, da hipnose como ferramenta, né, de acesso ao inconsciente, de gerar experiências, de gerar uma transformação, ela podia gerar uma transformação real
Não só, eu colei a mão, eu colei o olho, Sim. eu imaginei tal coisa. O pessoal fica brincando de imitar galinha. Isso já é meio ultrapassado, mas imitar galinha, comer a cebola achando que é a maçã, cebola achando que é maçã, aquela coisa toda, né? Então, eu podia usar de uma forma muito mais séria. E ali eu já comprei o meu primeiro curso, já descobri que tinha um curso, comprei o primeiro curso e não larguei mais. Então foi em 2018. 2018 é isso. Ainda terminei a faculdade de Direito. Terminou? Finalizei ainda a faculdade de Direito. Mas a partir daquele momento ali eu fui me aprofundar nos estudos. E aí, desde então, como hipnoterapeuta. Que incrível! Então você já hipnotizava desde muito cedo, mas não sabia o que estava fazendo. Já era meio que inconsciente, né? Então, é correto afirmar, então, que a hipnose, né, é um estado alterado de consciência, tanto a de palco quanto a ferramenta de hipnose. A pessoa ela precisa estar em um estado alterado para que funcione? Eu ainda não tenho uma definição específica para hipnose. Na verdade, são várias definições. Existe essa percepção do estado alterado. Eu diria que, na verdade, uma definição bem legal é, de fato, uma alteração da percepção da realidade. Uau! Alteração. Isso, se eu não me engano, é do próprio Albert Deleuze. Uma alteração da nossa percepção da realidade. E há algum tempo atrás, acho que há 1 ano atrás, eu vi uma outra definição. Que é hipnose é influência. Hipnose nada mais é do que influência. Então, se eu juntar as duas, eu vou dizer que hipnose é influenciar a percepção da realidade de outra pessoa. A gente acha que hipnose é algo muito, talvez, específico, muito rígido, um processo, né? Um processo muito claro. Na verdade, hipnose, na minha definição, definição leuclaniana, é imaginação. Só. Para mim, hipnose é imaginação. E é essa definição que eu uso, inclusive, na terapia. Por quê? Porque existem algumas outras definições de hipnose. Existe a definição da associação e desassociação. Que a hipnose seria uma desassociação de algo para me associar a outra coisa. Por exemplo, o que é hipnose na prática? Eu digo que é toda vez que a gente está focado em alguma coisa. Que a gente, de fato, está focado em alguma coisa. Sabe quando às vezes tu trava assim, ó? É estado hipnótico. Isso já é hipnose. Algo que é muito básico, algo que é muito simples. Uma das melhores definições que eu gosto de dar pra hipnose: lê um livro. Lê um livro. Tem um livro aí, não, né? Nossa, devia ter trazido um livro só pra dar esse exemplo. Peraí, que ele vai pegar um livro ali. Mas enquanto ele vai pegar, pode continuar. Mas imagina que... Não precisa. Não? Não precisa. Todo mundo sabe o que é um livro, Mas né? se tiver, a gente aceita. Mas se a gente pensar que um livro, ele é, em si, papel e tinta, Sim. Ele é o que é, certo? O que faz um livro ter valor? Não é só ele estar ali, certo? É quando eu leio. Aqui, ó, excelente. Não é aquele livro de decoração, né? Uau, e esse é um dos bons, hein? Olha esse livro. Eu não sei se eu tenho esse força. Livro não é um livro, é um curso. A grande força Napoleão para carregar Hill. esse livro. Olha, o famoso Napoleão Hill. Isso aí. Olha só, tem que terminar o... Enfim, isso é um livro, certo? Ok. Então, se eu olho pra cá, eu tô vendo, de fato, folhas e tinta. Sim. Né? Só que quando esse livro começa a ter valor é quando eu começo a ler. A partir do momento que eu começo a ler, eu só consigo ler quando eu tenho atenção. Eu preciso dar atenção, preciso focar. Foco, atenção, concentração. Eu não consigo ler o livro olhando pra cá. Eu não consigo ler o livro enquanto eu falo com vocês. Eu só consigo ler o livro quando eu paro e digo: foi com o auxílio da psicologia das boas roupas que Edwin Barnes conseguiu dar a si mesmo o impulso que resultou em realização horizontal. Enfim. O que é isso? A partir do momento em que eu estou lendo, o meu cérebro está processando essa informação que eu estou lendo. E ele está criando as informações aqui. Então, as boas roupas que Edwin Barnes conseguiu dar a si mesmo. Eu consigo imaginar o Edwin Barnes, apesar de não faço ideia quem seja nesse momento. Sim. E eu imagino ele com boas roupas. Essa informação ela não estava na minha cabeça, ela só estava aqui porque eu li. Então existe atenção. Quando eu tenho atenção, eu leio a informação. E essa informação ela cria uma alteração na minha percepção da realidade. Uau. Que é a imaginação. Então, na minha definição, hipnose ela tem 3 pilares. Que é atenção, ou foco, ou concentração, que também é uma definição bem básica. Sugestão, ou informação. E imaginação.
que é quando acontece essa percepção da realidade. Então, de fato, numa hipnose tradicional, eu não preciso sequer estar de olho fechado. Facilita estar de olho fechado? Facilita. Por quê? Porque eu estou realmente 100% na minha imaginação. Inclusive, a hipnoterapia, ela acontece de olho fechado. Né? Mas, quando eu estou de olho aberto, eu também estou em hipnose muitas vezes. E vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Estão ou não estão? Total. Isso é hipnose. Porque há foco, há sugestão ou informação, que é o que eu estou falando, e há imaginação. Então, se eu falar para vocês, pensem num cavalo. Por que toda vez que a gente dá essa sugestão, sempre vem um cavalo na cabeça? Pensem num cavalo, certo? Sim. Pensem numa árvore. Pensem num circo do Soleil. Ok? Vem informações na cabeça de vocês. Eu dei uma sugestão. Pronto. E vocês imaginaram. E vocês só conseguiram imaginar porque vocês estavam concentrados em mim. Isso já é hipnose. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Pode perguntar. Pode continuar. Gleice, o que tu comeu hoje de manhã? Pão com ovo. Pão com ovo, certo? Essa informação, ela não era consciente tua. Ou tu ficou até agora... Nossa, eu comi pão com ovo. Ou eu comi com pão com ovo. Não tava consciente pra ti. Tava inconsciente, certo? Guardada. Ou seja, quando eu te peço o que tu comeu, tu acessa ela. Pão com ovo. Eu te dou uma sugestão. E inconscientemente tu traz essa informação. E agora ela tornou tua consciência. Isso já é hipnose. Isso já é hipnose. Ouvindo você falar tudo isso, a única coisa que me vem à cabeça é... Quando que a hipnose entra como tratamento? Ok, vamos lá. Existe essa abordagem, essa definição de que hipnose é influência para alterar a percepção da realidade. Que existem os 3 pilares na minha percepção, na percepção leo-klaniana, de atenção, sugestão e imaginação. E se a gente pega a hipnose como ferramenta e coloca na terapia, o que é? Eu gosto de fazer essa brincadeira. Inclusive hoje na palestra eu vou fazer essa brincadeira. Como terapeuta, eu tenho uma profissão curiosa, né? Porque é aquela coisa. Quando as pessoas estão bem, elas mostram no Instagram. Quando elas estão mal, elas vêm pra terapia. Em geral, quando elas estão muito mal, porque mesmo elas estando mal, elas ainda resistem. Em geral. Mas elas vêm pra terapia. Então eu vejo um lado do ser humano que eles não mostram para as outras pessoas. Sim. Como terapeuta. Agora, como hipnoterapeuta, é mais curioso ainda. Porque a hipnose, ela não olha pro consciente. Ela olha pro inconsciente. Ela não olha pro óbvio. Ela olha para aquilo que não é óbvio. Ela não olha para aquilo que é superficial. Ela olha para aquilo que é profundo. Ela não olha pros sintomas. Ela olha pras causas. Ela não olha pras flores. Ela não olha pras folhas. Ela não olha pros frutos de uma árvore. Ela olha pras raízes. Ou seja... Além de como terapeuta, né, as pessoas me darem um acesso que elas não dão às outras pessoas. Com a hipnose, elas conseguem ver aquilo que elas não mostram para elas mesmas. Uau. Por quê? Porque são informações inconscientes, que ela não tem percepção. Assim como nesse exemplo bobo do café da manhã, tava ali o tempo todo. Só que tu não tinha consciência, talvez tu fosse até, né, esquecer essa informação que ela não é importante. Mas tem muita informação importante que a gente tem na nossa cabecinha que ela só funciona de forma inconsciente. Que é, em resumo, automático. O melhor exemplo que eu gosto de dar é... Quem anda... Quantos anos vocês têm? 4 décadas. 4 décadas. Então estão aproximadamente há 4 décadas andando. 31. 3 décadas. 4 décadas e 3 décadas, certo? Então há quanto tempo vocês fazem que vocês andam? Que vocês, né? Andar, né? Vocês fazem, pelo menos a gente começa a andar ali pelo menos uns 6 meses, 1 ano de idade, até um ano e meio, vamos colocar assim. Entre 6 meses e 1 ano e meio. E quando a gente aprende a andar. E a gente anda até hoje. Então aquilo que a gente faz hoje, umas coisas mais importantes que a gente faz hoje, a gente aprendeu quando é criança. A gente aprendeu há muito tempo. E eu preciso fazer força pra andar? Eu preciso pensar pra andar? Eu preciso entender, nossa, eu vou colocar a minha perna esquerda agora, eu vou pisar, eu vou fazer força no meu quadríceps. Não, é automático. Por quê? Porque é inconsciente. Já foi aprendido, tá automatizado, e aí o meu inconsciente só me caminha. Eu posso pensar, preciso ir ao banheiro, mas eu não preciso pensar como ir ao banheiro, o meu corpo já sabe, e ele vai. Uhum. Certo? Vou tentar dar um exemplo mais prático ainda. Vocês dirigem? Sim. Não dirige. Não dirige. Não vamos entrar nesse assunto. Já estamos trabalhando nisso. Mas enfim, a maioria que dirige sabe muito bem a experiência da autoescola. Ou, de repente, aprendeu com o pai, aprendeu com o tio, aprendeu com o vô, enfim. Mas a experiência de aprender a dirigir. Uau.
Assim como qualquer coisa que a gente faz da primeira vez é difícil. Assim como andar é difícil, né? Num primeiro momento. Mas quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que ficar lembrando, né? Tem que apertar a embreagem tanto, tem que trocar de marcha, apertando a embreagem, tem que frear, tem que acelerar, e aí troca de marcha aqui tantos giros, e aí tu olha pro espelhinho, olha pra cá, e tu tem que pegar a noção de quanto que eu giro o volante, a velocidade que eu sigo, quanto que eu tenho que botar o pé, aí aquela coisa de, meu Deus, eu preciso me concentrar aqui, não fala comigo, porque eu tenho que olhar pra cá, e aquela coisa, e eu não sei ainda o espaço que o carro ocupa. Isso é muito doido, né? Porque o carro é muito maior que a gente e a gente tem uma noção de espaço como se fosse a extensão do nosso corpo, né? Então é muito doido aprender a dirigir. Só que depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 20 anos, é automático. Só pega o carro e dirige. Você não precisa mais fazer força, não precisa mais pensar. Canta, precisa de alguma coisa, às vezes mexe no celular dirigindo. Por quê? Porque o meu corpo ele já entendeu, o meu inconsciente. Ou seja, aquilo que está abaixo da minha consciência, aquilo eu não faço de forma consciente, já entendeu e eu não preciso mais estar consciente para dirigir. Eu só dirijo. Não que eu não esteja consciente naquele momento. Mas sabe quando tu vai para um lugar e quando tu vê que tu tá indo para casa? Sim. Ou tu tá indo para um lugar e tá indo para outro? E tu, eita, por que eu tô vindo para cá? Por quê? Porque é um trajeto inconsciente. Quando às vezes eu não dou atenção para onde eu estou indo, onde eu quero ir, o meu corpo vai onde ele tá acostumado a ir. E isso vale para muita coisa. Isso vale inclusive para as nossas relações. Isso vale inclusive para as outras pessoas. Então, o que a hipnose é esse acesso inconsciente. Então, por que hipnose dentro da terapia? Porque na terapia a gente vai entender quais são as causas, quais são as raízes que estão alimentando o sintoma. O que está alimentando a ansiedade, o que está alimentando a depressão, o que está alimentando uma angústia, o que está alimentando um relacionamento abusivo, o que está alimentando a procrastinação, o que está alimentando a minha dificuldade de me relacionar, o meu medo de falar em público, o meu medo de dirigir, É isso. Isso é hipnose na terapia. Entender as causas. Então, a hipnose, ela vai ajudar, ou ela vai transformar, ou ela vai curar uma pessoa que está tentando mudar a sua programação mental quando criança, porque a gente sabe que o nosso subconsciente é feito quando criança, né? A hipnose, ela muda, ela cura, ela transforma? É correto afirmar isso? Ela se propõe a isso. Não posso dizer que é a hipnose que faz isso em si. A hipnose é a ferramenta. O que faz isso é um processo de reeducação. Por quê? Porque a pessoa precisa entender porque ela faz o que ela faz e ela precisa decidir. Então eu digo que tem três processos. Que é bem simples. Que é a tomada de... São 3 pílulas que a gente tem que tomar. Você não quer tomar remédio, toma 3 pílulas. Isso é perigoso de falar, mas fala. Enfim, de forma geral, claro. 3 pílulas tem que tomar. Consciência, decisão e atitude. Uau, e essa é a base do processo. Tomar consciência, tomar decisão e tomar atitude. Então, dentro de um processo de hipnoterapia, o primeiro ponto é tomar consciência. É eu entender o que é que está por trás do meu comportamento. O que está por trás da minha falta de comportamento. O que é que está por trás dos meus pensamentos. O que é que está por trás da minha angústia. O que é que está por trás da minha trava. Enfim. Consciência. Quando eu tenho a consciência de que aquilo que eu estou sentindo, eu aprendi a sentir. A resposta que eu estou tendo é uma resposta de fuga, é uma resposta de compensação, é uma resposta de sobrevivência a algo que aconteceu, coisas que aconteceram, a coisas que eu aprendi. Eu preciso decidir se eu quero continuar com aquilo ou não. Eu preciso decidir se vale a pena ou não. E não é tão simples assim. Eu até vou dar um exemplo já pra ficar bem claro, né? Porque às vezes tá meio abstrato demais. E depois tem que tomar uma atitude. Dentro do consultório e fora dele. Então, esse processo de tomar de consciência, decisão e atitude, pra mim é praticamente a base do processo, do método resgate. Que é a forma como eu faço terapia. A forma como o Léo, entende? A forma leoclaniana de fazer terapia. Entende? Por isso que eu falo também que eu estou falando. Né? Tem outras pessoas que vão ter outras visões, outros terapeutas, outros profissionais, outros hipnotistas vão ter outras visões. Essa aqui é a visão do Léo. Certo? Vamos de exemplo? Sim. Vamos pegar a ansiedade. Sim. Certo? A ansiedade é um dos casos que eu mais atendi nesses 7 anos de consultório. Então, quando a gente fala de ansiedade, é uma das 2 definições que mais são pertinentes, eu acho que eu vejo no consultório. Ansiedade é a sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Isso eu entendi muito daquilo que eu ouvi. Então, a sensação que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E ansiedade tem muito a ver com falta de controle. A busca por controle. Ansiedade tem a ver com controle. Então, quais são os sintomas da ansiedade? Quer falar? Não.
Quais são os sintomas da ansiedade? Para quem já... Todo mundo já viveu ansiedade de alguma forma ou de outra, né? Mas os sintomas mais terríveis da ansiedade, a ponto de a pessoa ir parar no hospital, achar que ela tá morrendo, porque o coração dispara de um jeito, porque ela sente uma sensação de que ela vai morrer, que tem uma coisa muito errada, e no final das contas é uma resposta fisiológica do corpo. Que é palpitação, né? Primeiro, o coração apertado, às vezes um aperto no peito, que é falta de ar, a respiração muito, muito ofegante ou apertada, sintomas de sudorese, palidez, tremores, tontura, dor de cabeça, né? Vários sintomas, às vezes boca seca, enfim. Mas os sintomas principais, também dor de barriga, enfim, são vários sintomas fisiológicos da ansiedade. E tem sintomas também psicológicos, que é um medo exagerado, uma sensação de que, de novo, algo ruim pode acontecer a qualquer momento, que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, que de novo, algo negativo, pensamentos negativos, pensamentos inclusive de morte. Então, são vários sintomas que a ansiedade traz. Esses sintomas eu digo que são a copa da árvore. Ou seja, quando eu tenho, sei lá, eu fico com suor, é um dos sintomas, é um galho, é uma folha. Quando eu tenho medo é outro, quando eu tenho isso é outro, quando eu procrastino por causa da ansiedade, ou quando eu tenho um pensamento tal, são vários galhos e várias folhas dessa árvore. Só que eu não tô nem aí pra isso. Eu quero entender por que ela tá sentindo isso. Da onde tá vindo isso. E aí eu digo que aí tem 3. Eu adoro o número 3. São 3 níveis também. O primeiro nível dos sintomas são esse, é o topo da árvore. O segundo nível de sintoma é qual é a sensação que tá por trás disso. Ok, eu acho que algo ruim vai acontecer. Mas como é que tu se sente? Eu tenho ciúmes. Às vezes eu fico ansiosa porque eu tô com ciúme do meu marido, do meu namorado, da minha esposa e me dá uma coisa ruim. Mas o que é essa coisa ruim? Cara, é uma sensação, um aperto aqui. Isso é sensação. Eu sinto que eu não vou dar conta, eu sinto que eu sou fraco, eu sinto que eu sou impotente, eu sinto que eu sou incapaz, eu sinto que eu sou insuficiente, parece que tem uma coisa ruim. Isso é sensação. Isso é o que eu chamo do tronco da árvore. Porque é o que sustenta o galho. Porque o galho crescer, ele precisa do tronco para sustentar. Então, quanto mais ele cresce, mais forte é o tronco. Esse tronco aqui seria o fator do meio. É como se fosse 3 degraus. O degrau do meio é sensação. Como eu me sinto. Então, tanto é que a pergunta mais importante que eu faço no consultório, na primeira consulta, que é a consulta de avaliação, antes de fazer um tratamento, é como tu sente? É impressionante como as pessoas não sabem responder essa pergunta. Elas não sabem. Elas dizem, como é que tu sente? Eu penso que é isso, né? Porque é difícil e não sei o quê. Não, como tu sente? Não, mas a minha mãe falou não sei o quê. Não, como tu se sente? Porque eu não quero que a pessoa responda, eu quero que ela sinta. Sim. Quando ela sentir, o meu professor Rafael Cresce dizia que quando dá um é isso que é o problema. Porque o nosso foco é emoção. O que é que tu tá sentindo? E aí vem o último degrau, que aí são as raízes. Que é, como é que eu aprendi a sentir isso? O que é que aconteceu pra eu sentir o que eu tô sentindo? Então, quando eu vou dirigir e eu não consigo dirigir, eu tenho uma sensação. Então essa sensação é uma angústia, é um medo, é uma insegurança, é uma sensação ruim, ok. Aí eu preciso entender por quê. Aí vem a hipnose. Porque a hipnose ela vai trazer esse caminho, esse acesso para eu perceber, dentro da minha história de vida, como o meu cérebro registrou essa informação para que hoje ele esteja repetindo ela. E aí nas raízes é que o negócio pega. Uau. Aí quando a gente vai entender o que é que tá ali. E o que tá nas raízes? Sempre. A minha concepção. Necessidades que não foram atendidas. Necessidades que não foram atendidas. Eu precisava de algo que eu não recebi. Ou eu recebi algo que eu não precisava. E aí vem a dor. Porque a dor, que é o que a gente chama de emoção, que a gente chama de sensação ruim, é sempre uma resposta a um desvio. A um desvio homeostático, um desvio do equilíbrio, daquilo que a gente precisava, daquilo que a gente esperava. Assim como a gente sente fome, assim como a gente sente sede, ou assim como a gente sente sono. Por que a gente sente fome? Quando a gente está com baixa energia, quando a gente não comeu o suficiente. Por que a gente sente sede? Quando a gente não está hidratado, né? E quando a gente sente sono? Quando a gente não descansou. E a gente precisa descansar, né? Então essas são respostas fisiológicas de necessidades não atendidas. Necessidades fisiológicas não atendidas. Só que aí a gente tem as necessidades emocionais, que é aquilo que a gente não vê, que é aquilo que a gente não percebe. E é essas necessidades aqui que a gente só encontra em pessoas. As necessidades fisiológicas a gente vai encontrar na comida, comendo. A gente vai encontrar na água, a gente vai encontrar num travesseiro. Mas as necessidades emocionais, que são tão importantes quanto, assim como a gente precisa comer, a gente também precisa de atenção. Assim como a gente precisa beber, a gente precisa de carinho. São tão importantes quanto. A gente não encontra nas coisas. A gente só encontra nas pessoas.
E é aí que a gente começa a entender o que realmente está por trás das raízes. Que não são o que aconteceu comigo, mas especialmente quem aconteceu comigo. A percepção, na verdade, né? Isso, Léo, a percepção do que aconteceu. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de hipnose, eu sinto que ainda existe um certo tabu. As pessoas, quando ouvem falar de hipnose, meu Deus, mas o que é isso? Será que é coisa de Deus? Ainda tem essa resistência. Você hoje, que é um dos hipnoterapeutas mais conhecidos, né? Você sente essa resistência também? Com certeza. Eu digo que tem 2 tipos de pessoa, 2 extremos. São as pessoas que têm medo da hipnose e as pessoas que, vamos colocar, elas vêm só pela hipnose. A pessoa que tem medo da hipnose, ela tem muito preconceito. Ela tem, e de fato, um preconceito. Ou seja, tem informações ali na cabecinha dela que dizem que hipnose é uma coisa que, na verdade, não é. Porque muitas vezes a hipnose passa essa impressão, que não é. Essa pessoa tem medo, então ela evita o máximo. Então, hipnose, não. Eu não vou porque eu vou ficar preso, eu não vou porque eu vou contar meus segredos, eu não vou porque o cara vai controlar minha cabeça, eu não vou... Aí tem os mitos que a gente já pode conversar sobre eles. Então a pessoa que tem medo, porque ela tem uma visão ruim e completamente errada da hipnose, ela não entende o poder que a hipnose tem e que nunca é da hipnose. É da pessoa. Sempre é da pessoa. A hipnose é só uma forma de como acessar isso, como entender isso. Que é através da imaginação, que é através da sugestão, que é através da concentração, do foco, da atenção, como eu tinha falado. É só isso. Só que existe o outro lado, que é a pessoa que ela entendeu que a hipnose ela é maravilhosa, então ela faz milagres. Aí acho que a hipnose é milagre. Então ela vem pro consultório e diz: resolve meu problema. Me apaga aí e resolve meu problema. Eu vou dormir e quando eu acordar eu não vou ter mais problema nenhum. Vou estar com 1 milhão na conta, vou emagrecer 10 quilos e vai ser maravilhoso. Então tem os 2 lados. Tem as pessoas que têm medo da hipnose, tem pessoas que veem a hipnose como um milagre, como mágica, como magia. Eu digo, não tem nada de magia. É ferramenta, é técnica. Eu digo, eu como hipnotista, eu tenho uma ferramenta e uma técnica como um advogado tem, como um dentista tem, como um barbeiro tem, como um médico tem, que é conhecimento. É saber aplicar uma ferramenta. E, inclusive, qualquer pessoa pode aprender. Porque eu digo que... Não é eu que digo, né? Mas toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu não faço nada. Eu só influencio. Eu só direciono. Eu dou sugestão. É a pessoa que aceita. É a pessoa que se auto-hipnotiza. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Nunca é sobre eu ter um poder mágico. Não tem nada a ver. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje as terapias tradicionais em consultórios, que é muito válido, mas as pessoas ficam só nos sintomas, né? Então, né, eu fiz terapia durante anos e só naqueles sintomas. A hipnoterapia, então, seria algo mais profundo, porque o sintoma é o que te levou a estar sentindo aquilo, tá? Mas qual a programação que você teve para chegar nesse resultado? Então, a hipnoterapia, de forma terapêutica, seria algo mais... vamos dizer assim, para nível de qualquer consciência entender, seria algo mais profundo, acessa realmente a raiz do que te levou a estar sentindo aquilo. É uma forma de definir profundo, mas eu não quero também denegrir outras abordagens, porque eu acho que são... caminham juntas. Caminham juntas e são pessoas e pessoas, necessidades de cada um, busca de cada um. Eu diria que ela é mais objetiva. Em geral, ela é mais objetiva, ela é mais prática, ela é mais direta. Né? Então a gente não vai falar dos sintomas, a gente vai falar das questões emocionais que estão por trás disso. A gente vai falar das raízes por trás disso. Né? Então, quando a gente fala de relacionamento, às vezes a gente entende que o problema do relacionamento é a pessoa em si. Né? Mas, de alguns modos, aquele relacionamento ele é estabelecido por outros relacionamentos, por outras relações, desde a infância, que vão determinar alguns comportamentos que eu vou ter, algumas percepções que eu vou ter dentro do meu relacionamento hoje, e aí vão gerar sintomas e problemas ali. E a gente acha que é só melhorar o relacionamento, a gente acha que é só olhar pra isso. E existe como melhorar? Sim. Existem ferramentas pra isso? Sim. Elas devem ser aplicadas? Sim. Mas às vezes, se eu quero algo mais objetivo, aí eu preciso às vezes olhar pra aquilo que eu não tô vendo, que é inconsciente.
Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que te procura, por exemplo, porque a pessoa tem pavor de falar em público. A pessoa tem pavor, só em pensar. Nós queríamos trazer uma pessoa aqui incrível, né? Incrível, uma pessoa que eu tenho certeza que ia gerar tanto valor na vida de outras pessoas, mas ela disse, não, se eu ver uma câmera, se eu ver um celular, eu travo, ok. Né? Você vai, ela te procura, você faz um atendimento com ela acessa uma memória que lá, quando ela estava na escola, ela sofreu um bullying porque ela estava apresentando um trabalho em público, ok. Você acessou o trauma. Como resolver essa situação? Como ressignificar isso para que ela consiga superar? Acho que essa é a abertura pra gente começar a falar do amor. Isso, adoro. Vamos tentar ser mais práticos justamente por causa disso. Pra gente não ficar só na teoria. Hipnose, eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre transformação. Sim. Né? Eu acho que é mais importante. Até porque quer fazer hipnose, faz hipnose, quer fazer outro... Então, por isso que eu soltei um pouco essa ideia da hipnose, eu fui mais pro método resgate, pra terapia do resgate, que é como eu chamo o meu método, a minha abordagem, que usa hipnose com certeza, mas é muito sobre a gente entender sobre isso. Então, lembra que eu falei da árvore? A gente tem os sintomas, a gente tem a sensação, que é o tronco, e a gente tem as raízes. E nas raízes a gente tem necessidades não atendidas, que não são necessidades fisiológicas em si, mas são necessidades emocionais. Sim. E as necessidades emocionais, elas são sociais. Necessidades emocionais são relacionais. Ou seja, a relação com outras pessoas. Por quê? Porque a gente espera que outras pessoas nos dê atenção. Atenção é a moeda mais importante para um ser humano. A importância de eu me sentir visto. A importância de eu me sentir vivo. Então, quando eu estou numa relação, quando eu estou com qualquer outra pessoa, essa interação ela é fundamental para que eu entenda que eu tenho valor, para que eu entenda que eu estou vivo aqui. Isso dentro da análise transacional, que também é uma abordagem que eu gosto bastante, o Eric Berne chama de carícias. A importância de a carícia é a unidade de reconhecimento humano. Ou seja, o outro me ver. Então, carícias não é só um carinho, é um olhar, é uma fala. E aí eu comecei a entender sobre o amor, a importância do amor. Então, vamos lá. A gente falou sobre... O exemplo que está trazendo é de falar em público. Existe, sim, essa ideia do falar em público. De que, eu tive uma experiência ruim sobre falar em público, especialmente na minha infância, em relação a apresentar um trabalho, ou algum bullying, ou alguém riu de mim. Isso é interessante por quê? Porque realmente, ali naquele momento, há uma expectativa de aceitação, e quando não há essa aceitação, há uma dor. Porque essa dor vem, de novo, eu não estou sendo visto direito. Eu estou sendo rejeitado. Eu não sou importante aqui. As pessoas não gostam de mim. E para um ser humano, de novo, que é um animal social, ele não aceita essa ideia de ser rejeitado. Inclusive, aí o que eu faço? Pra eu não ser rejeitado de novo, porque dói muito ser rejeitado, aí eu nem me exponho. Eu nem corro esse risco. Por isso eu já não falo mais em público. Por isso que eu não quero nem ver uma câmera, porque eu sei que pode ter acesso a outras pessoas e as pessoas vão ver o que eu tô falando. E talvez elas não gostem do que eu tô falando. E talvez elas não gostem de mim. E eu não suporto que elas não gostem de mim. Só que tem um outro detalhe. Como é que eu chego num extremo desse? Será que todo mundo que apresentar em público e gaguejar e alguém rir vai ter medo de falar em público? Será que todo mundo vai ser assim? E aí eu não entendo que é assim. Eu entendo que existe algo anterior a isso. Ainda mais antigo e ainda mais importante. Que é a autoestima que essa pessoa tem. A autoestima que aquela criança, sei lá, de 10 anos tinha quando ela foi rejeitada, ou quando alguém riu dela, ou quando alguém falou algo dela, quando ela apresentou o trabalho, ou quando ela errou. Porque aí tem a ver com como ela se sente em relação a ela mesma. E isso não é ela quem diz. E não é nem a professora que diz, e não é nem as crianças que estão, os coleguinhas que diz. Quem diz isso é pai e mãe. Uau. Dentro da família dela. Trauma gravado. Porque são as pessoas mais importantes da vida dela. As pessoas mais importantes da sua vida. Porque é básico, é biológico. Todo mundo tem um pai e mãe. Mesmo que não tenha sido criado, mesmo que tenha adotivos, mas todo mundo tem um pai ou mãe. E existe essa expectativa de que o meu valor está na minha criação, em quem me criou. Então, quando eu olho pra isso, como os meus pais me veem, como eles lidam comigo, é como eu aprendo a lidar comigo mesmo e como eu aprendo a lidar com os outros. Então, em geral, aquela pessoa que tem medo de falar em público e teve uma experiência ruim em falar em público, ela já tinha uma insegurança forte dentro dela. Tanto é que quando a gente fala de ansiedade, eu gosto de dizer que ansiedade, de novo, generalizando bastante, mas pra ser bem polêmico, eu digo, sabe qual é a causa de ansiedade? A principal causa de ansiedade que eu vi no consultório? Falta de carinho. A gente vai olhar pra raiz da ansiedade e a gente vai ver falta de carinho,
falta de atenção, falta de segurança, falta de eu tô aqui por ti, falta daqui eu te reconheço, falta daqui eu acredito em ti. É importante pra mim. E isso se vem de um adulto pra uma criança. E aí eu comecei a perceber que de todos os problemas que eu atendia, todos os sintomas que eu atendia, eles tinham mais ou menos a mesma lógica. E aí eu cheguei no seguinte aforismo. Que é: toda dor nasce da falta de amor. Toda dor nasce da falta de amor. E eu lembro muito uma passagem do Cortella que diz assim: ninguém morre de frio. O Cortella diz: ninguém morre de frio. As pessoas morrem de abandono. Porque se eu tenho frio e alguém tiver um casaco pra mim, eu não passo frio. Então ninguém morre de frio. A gente morre de abandono. Ninguém morre de fome. Morre de abandono. Porque se alguém tiver um prato de comida pra mim, eu tenho aquilo. Então, imagina uma criança que é absolutamente dependente. Ela não sobrevive por conta própria. Ela precisa de outras pessoas. E ela tem uma expectativa forte, que é o amor incondicional. Uma criança ama incondicionalmente pai e mãe. E ela entende e espera esse amor de volta. Ela espera ser amada de volta. Então, o amor incondicional é o quê? Imagina, e é uma questão de sobrevivência. Imagina uma criança, imagine-se como criança, um bebê, que ele acorda, né? Abre os olhos pro mundo, e imagina que ele tem a capacidade de olhar para pai e mãe dele e dizer assim: cara, esses caras não vão dar conta, não. Dois tansos aqui não vão dar conta de mim. Eu vou morrer. Então a criança tem um amor incondicional. Ela olha para pai e mãe e diz: esses caras são top. Eles vão cuidar de mim, eles vão me amar. Só que aí essa expectativa muitas vezes é quebrada. Porque a criança tem necessidades e muitas vezes os pais não conseguem dar atenção a essas necessidades. Do jeito que a criança espera. E aí é quando a gente não se sente amado. E quando a gente não se sente amado é quando a gente sente que a gente é inseguro, incapaz, insuficiente, fraco, impotente, inútil, não suficiente, e assim vai. E essas são o tronco que sustenta a ansiedade, que sustenta a procrastinação, que sustenta falta de sucesso, sustenta um relacionamento que não vai pra frente, que sustenta ciúmes e outras coisas mais. Que incrível, Léo. Ô, Léo, você falou muito sobre o seu método, que é o Resgate-se, né? Até para quem está assistindo aqui, gente, eu tenho algumas formações nessa área de hipnoterapia também, amo. Mas hoje aqui, realmente, o nosso convidado é o Léo e eu estou aqui para aprender com ele. E fala pra gente um pouquinho mais sobre esse método. O Resgate-se, ele surgiu justamente dessa ideia de entender que todo mundo que sofre está em conflito. Para mim, todo sofrimento, ele vem de um conflito. Por quê? Porque o conflito é justamente entre aquilo que eu quero e aquilo que eu consigo. O meu desejo, o meu sonho é aquilo que realmente eu tenho. Então a pessoa que tá com ansiedade, ela tá sofrendo porque ela não queria estar com ansiedade. Ou ela queria poder ir pra tal lugar e ela tem medo de ir naquele lugar. Ela queria viajar de avião, ela tem medo de viajar de avião. Ou ela está num relacionamento que ela queria ter um relacionamento próspero, feliz, e ela não tá num relacionamento próspero e feliz. Ou ela queria ter um sucesso profissional, um sonho, enfim, conquistar algo, e ela não tá conseguindo. Então a gente sofre toda vez que a gente não tem o que a gente quer. Por exemplo, se eu tô com sede, é porque nesse momento tá me faltando água. Se eu não tenho água, eu sofro. Mas aí eu vou lá e atendo essa necessidade. E aí nesse momento eu alivio aquele sofrimento. Então o sofrimento é esse conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho. Aquilo que eu gostaria e aquilo que eu consigo. Só que esse sofrimento, na minha percepção terapêutica de maneira geral, ele é um conflito bem definido. É como se fosse duas partes. Então eu digo que a vida era uma subida. É como se ela fosse, né, uma rampa. Porque aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco nunca tá no meu alcance. Tá sempre mais pra cima. Então eu preciso subir, eu preciso evoluir, eu preciso ir além. E pra eu subir, né, nesse contexto, eu vou pra um lado. Que é o que eu quero, que é o meu sonho, que é a minha família, que é o meu carro, que é a minha prosperidade financeira, que é eu poder viajar. Enfim, os sonhos de qualquer um, teu sonho, que seja. Só que quando não tá realizando teu sonho, tu não tá indo pra cá. Tu não tá indo no caso, pra direita. Tu tá indo pra esquerda. E essa sensação de que eu quero ir pra cá, mas na verdade eu tô indo pra cá, é o que gera um conflito. É como se fosse um cabo de guerra interno. Uma parte minha quer uma coisa, só que a outra parte puxa pra cá. Eu tento pra cá e E aí essa sensação de que as pessoas estão perdidas. A sensação de que eu tô travado. Que é muito comum. Pô, eu tô travado, tô perdido.
Parece que tem uma coisa me bloqueando, bloqueios emocionais, sabe? Eu quero, mas parece que... Aí parece que eu fico patinando, eu fico girando em círculos. Esse é o principal sintoma geral que eu vejo no consultório. Só que dentro da cabecinha, e eu gosto de ser muito prático, eu gosto de ser muito objetivo, eu gosto de criar imagens. Eu vejo um adulto que tá tentando, que é a nossa parte consciente, Sim. que tá buscando, que tá desejando, que tá querendo. Mas eu vejo aqui também uma outra parte que tá, muitas vezes, me puxando pra trás. Então quem nunca já sentiu essa sensação de estar sendo puxado pra trás? Parece que as coisas não vão, parece que eu não consigo. E aí a gente olha pra essa parte aqui e eu digo, essa parte no fim das contas é uma criança. Porque essa criança, ela ainda está presa aqui atrás. Ela ainda está presa não só no passado, ela está presa em relações do passado. Daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu... É uma voz interna. Que é aquilo que a gente chama de aquilo que eu vi, aquilo que eu senti. Voz, com S. Né? Que é o que o Wendell fala, o Wendell Carvalho. Voz. Vi, ouvi e senti. E de fato. E aí eu digo, existe um peso que eu carrego de relações que não fazem mais sentido pra mim, mas aquela criança ainda carrega de forma inconsciente. Então a criança representa esse inconsciente e o adulto representa o consciente que sonha, que deseja, que quer. Só que eu fico nessa. Uma parte minha quer uma coisa, outra parte que outra. E aí eu sofro justamente por causa disso. O que é o resgate? O resgate é esse adulto que vai olhar pra dentro e não olhar pra fora. Porque daí a gente fica... Eu tenho um problema, eu quero aquilo. E eu tô aqui, ó. Eu quero isso. Só que eu não saio do lugar. E eu digo, você tá olhando pro cara errado. Porque agora não é hora de olhar pra lá. É hora de olhar pra cá. E olhar pra cá significa olhar pra dentro. E quando eu olho pra dentro, eu fecho meus olhos e eu faço o quê? Eu uso a minha imaginação. Isso é hipnose. Eu olho pra dentro pra entender o que tá acontecendo dentro de mim, porque tudo vem de dentro pra fora. Nada está fora, tudo está dentro. E quando a gente olha pra dentro, a gente vai entender o que tá acontecendo ali dentro. O que eu aprendi, o que eu senti, o que eu vi, o que eu ouvi. E como eu estou vivendo uma vida que não é minha. Uau. Porque se eu não estou vivendo a minha vida, eu te digo, cara. Você tá vivendo a vida de outra pessoa. Você tá vivendo os sonhos de outra pessoa. Você tá vivendo os desejos de outra pessoa. Você tá vivendo os problemas de outra pessoa. Você tá vivendo as expectativas de outra pessoa. Você tá vivendo as opiniões de outra pessoa. Você tá carregando o peso de outra pessoa. E tu precisa entender quem é essa pessoa. É do meu ex. É do meu marido. É porque não sei o quê. Não. Porque isso já não é viver tua vida, beleza. Mas isso já é uma projeção. Isso já é uma transferência. Quando a gente olha pra trás, a gente tá vendo que tá vivendo vida de pai, de mãe, de vó, da família. Por causa do quê? Do amor incondicional. Só que é um amor que não te liberta, é um amor que te prende. E esse amor eu não chamo de amor daí, eu chamo de apego. Então o amor-apego é o amor que te prende. É o amor que te faz achar que tu tem que viver a vida do outro. E esse aí vem o principal público que eu atendo. Aquela pessoa que faz tudo pelos outros. Aquela pessoa que diz, eu fiz tudo pra todo mundo, eu faço tudo pros outros, porém, eu não me sinto reconhecido. Porém, eu não faço nada pra mim. Porém, às vezes eu esqueço até da minha própria família. E aí vem o sofrimento, que a gente chama de bonzinho. Eu faço tudo para os outros, eu conquistei muita coisa, mas agora eu tô infeliz. Por quê? Porque tu não tá vivendo a tua vida. Porque tu tá vivendo a vida de outra pessoa. E eu não digo que tu não deva viver para os outros, ou ajudar os outros, não. Mas existe uma ordem aí. Que é amar o próximo como a ti mesmo. Uau, é o mandamento mais importante, né? Eu amo essa passagem que um discípulo pergunta, mestre, qual o mandamento mais importante? Jesus responde, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Enquanto você estava falando, veio muitos downloads aqui. E tem uma frase do Jung, eu sou das frases, viu, Léo? Adoro frase. É a frase do Jung, vai muito com o seu método, Enquanto né? inconsciente, isso? Não. Quem olha pra fora sonha, mas quem olha pra dentro desperta. Adoro Porque basicamente cure a criança e a mulher vai aparecer. Olhe pra dentro. A gente não pode mudar o que aconteceu. É impossível, aconteceu. Mas a gente pode resignificar. É isso esse método dele. Resignificar, dar um novo sentido. E assim que essa criança é acolhida, essa criança é amada, essa criança, ela volta, ela encarna essa mulher, esse homem, né? Cure a criança, o homem aparece. E vem viver o extraordinário de Deus aqui nessa dimensão. Que incrível, Léo. Muitos códigos, né? Eu adoro ela, que ela fica olhando assim. A mente dela tá ali processando. Minha mente vai e volta. Mas, Léo, fala pra gente do teu treinamento.
Tem uma data, tem um lugar, quando que vai ser o próximo, como que tá a tua Bom, agenda? se tudo der certo, porque a gente tá fazendo alguns outros movimentos ainda, mas se tudo der certo, deve acontecer final de setembro. Final de setembro, início de outubro, vai ser o método resgate. E aí vai ser um treinamento presencial de um final de semana. É uma imersão, é o que eu ia perguntar. Era uma imersão. Sim, uma imersão de final de semana. Que incrível, né? Eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito em cristocedência. Eu tenho um método que eu chamo de resgate de si. O dele é resgate-se, né? E o meu método é resgate de si. Que incrível. Você tava falando e eu tava aqui pensando. Foi um download que me veio. Eu criei. Hoje, atualmente, eu não tô mais atendendo terapeuticamente. Eu tô focada na empresa da minha família. Mas eu sou apaixonada por transformar vidas, porque é muito além, né, Léo, de um atendimento. É realmente você transformar uma vida e essa vida, ela transforma toda uma descendência e isso é maravilhoso. Eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, eu fui num evento, você fez a abertura do evento e você falou de Deus com tanta fé que transbordou, sabe? Tocou, a gente sentiu, e é emoção, né? Emoção que gera transformação. Você sempre foi essa pessoa espiritualizada? Vamos lá, então. Eu vou até aproveitar, porque eu digo que tem que honrar. Quem tem honra dá honra? Quem tem honra dá honra. Frase de Will Ignorantes. Amo. A consciência é a base da evolução humana. Decisões mudam gerações. Adoro. Que é isso que você tá falando. Dá um beijo, Will Ignorantes. Vamos lá. Não. Na verdade, vamos lá. Nasci católico. Meus pais conheceram no retiro de igreja, grupo de oração, aquela coisa toda. Sou batizado pelo Padre Léo. O Padre Léo é meu padrinho de casamento dos meus pais. Enfim, então eu nasci nesse meio. E vou ser bem direto, eu já cansei dessa história, vou dizer, eu me decepcionei bastante com a igreja católica. Eu diria, e inclusive conversei hoje com alguém sobre isso, e muitas pessoas que eu converso, eles têm uma certa decepção com a igreja católica em relação a isso, que às vezes a própria igreja, eu sinto que ela me afastou de Deus. Vou dar a minha percepção, né? A própria igreja acho que me afastou de Deus. Muito simbolismo, muitas palavras e pouco viver aquilo, pouco sentir aquilo, pouco estar, né? Então, acho que eu tô tentando buscar a palavra, não é rotina, mas tem toda uma rigidez ali que eu nunca me agradei demais dessa rigidez. E aos meus 15 anos eu me revoltei. Eu me lembro certinho o desespero que foi. Nós estávamos voltando de Itapema, eu acho, dentro do carro. E eu falei, eu sou ateu. A minha mãe quase batemos um carro, eu acho. Ela entrou em um desespero, porque agora eu entendo, né, a dor que ela sentiu, né? Eu acredito agora que se meu filho falasse uma coisa dessa, eu realmente ia ficar muito, muito transtornado e constrangido. Mas é o momento que eu estava vivendo. Eu, com 15 anos, me declarei ateu. Deus não existe. E acho muito curioso, porque na minha percepção do ateísmo é muito isso, né? É uma ideia assim, tipo, eu quero ser inteligente. Eu tenho essa sensação, assim, às vezes, sabe? Eu sou inteligente, então, não, Deus não faz sentido, ele não existe por causa da ciência e tal, e meio rebeldia, meio adolescente. Então, essa é a minha percepção que eu tenho do que eu senti lá naquele momento. E foi assim por 10 anos. Por 10 anos. Então, foi ano passado que eu voltei. Voltei pra casa. E eu percebi que o que me fez voltar foi um vazio muito grande. E é muito sobre isso, né? Todo dia eu busco entender mais sobre isso, todo dia, né? Não só ler a palavra, mas pessoas que falam sobre isso. E alguém disse alguma coisa no sentido de, eu não vou lembrar agora como é certinho, mas no sentido de que se o ser humano tem essa busca, porque os animais não têm essa busca, né? Eles vão lá, eles comem, eles dormem, é isso, eles reproduzem e estão satisfeitos com aquilo. Mas o ser humano, mesmo com tudo isso, ele ainda não está satisfeito. Ele ainda tem vazio, ele ainda tem uma falta, ele ainda busca alguma coisa. E ele busca esse sentido. E aí vem essa ideia, às vezes, se tá buscando é porque tem alguma coisa. Né? Se tem e aí esse vazio, eu acho que é o que atinge muitas pessoas. Essa sensação de vazio. Que muitas vezes é uma questão do amor, do papai, da mamãe, do carinho, da atenção, que vem uma sensação de angústia, uma sensação depressiva, uma sensação de que eu não valho nada, a sensação de que a minha vida não vale nada e, portanto, eu quero, né, eu não quero mais saber da minha vida, eu não sirvo pra nada, então eu prefiro me livrar pra não falar a palavra. Então existe uma questão emocional associada a isso, muitas vezes, mas às vezes é a falta do
amor do outro pai. Amor do pai. Inclusive, eu acho que foi isso que me afastou muito da igreja católica. Essa ideia de que... Eu sempre tive uma ideia de um Deus punitivo. Foi isso que eu falei naquele dia, né? Um Deus punitivo, um Deus carrasco, porque eu sou um pecador, porque eu sou culpado, porque, né, a minha tão grande culpa, aquela coisa toda. E pessoas muito importantes, muito incríveis, né? Uma delas foi justamente o Lúcio, outra delas é o Wigner, outra delas é o Nicolas, outra delas é o Felipe. Me ajudaram a ver o Deus como um pai. Uau. E foi ali que o meu jogo começou a virar. E aí eu comecei a perceber que o meu orgulho tava gerando um vazio tão grande. Na verdade, o vazio que gerou o orgulho que gerou o vazio. Eu tava me sentindo tão grande, tão especial, tão inteligente. Eu sou o cara, porque eu sou hipnoterapeuta, eu transformo a vida das pessoas e crio métodos e isso e aquilo. E eu sou o dono da minha vida. E, né? Aí eu percebi que chega um ponto que esse vazio ele te pega de um jeito. Eu caí numa certa depressão ali. Foi bem na época que tava tudo dando certo. Eu tava casado, tava construindo minha casa, meu filho nasceu. E os primeiros 6 meses foi terrível com meu filho. Terrível. Porque realmente aquilo me derrubou de um jeito que eu me sentia simplesmente fraco, impotente. Como se eu não valesse nada. E já tinha feito um monte de terapia. Várias terapias. Tinha melhorado, mas nada resolvia aquele vazio. Nada resolvia aquele vazio. E foi ali que eu entendi. É um vazio da falta de amor, do amor de Cristo, do amor encarnado. Uau. E em 2024, dentro do Protagon, eu já tinha entendido justamente por causa dos meus amigos, dentro do treinamento de comportamento. Os meus amigos, eles mostraram isso, né? Que eu tava muito orgulhoso e que eu precisava entregar minha vida a Deus. E eu entendi isso. Só que eu não sabia como fazer isso. Não sabia como fazer isso. Então, no começo do ano de 2024, a gente teve essa conversa. E na metade do ano de 2024, foi dentro do próprio Protagon, dentro do treinamento comportamental, né? Poderia ser em outro, enfim, né? Estou falando do Protagon porque foi pra honrar. Mas dentro de um treinamento comportamental, eu consegui entregar minha vida a Deus. Uau. Foi uma experiência absurda, assim. Ninguém falou nada, foi dentro de uma dinâmica. Inclusive, essa dinâmica eu faço questão de colocar em todos os meus treinamentos agora. Porque ali eu consegui receber uma experiência de Deus, de fato. Deus me chamando. Uma experiência audível de Deus me chamando. E eu consegui dobrar meu joelho e dizer: Pai, eu sou teu filho. E era só isso que eu precisava. E ali o jogo virou. E ali eu me senti amado, ali eu me senti preenchido. E ali o Espírito Santo tomou conta. E hoje eu digo, sou Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eu tenho buscado cada vez mais isso. Cada vez mais viver esse amor. E aí eu comecei a estudar o amor, né? Desse último ano pra cá. A entender o que de fato é amor. E amor, pra mim, acima de tudo, é conexão. É acima de tudo conexão. Eu comecei a entender Deus com amor. E, claro, eu não sou um teólogo pra isso, né? Eu tô dizendo a minha percepção, de novo. Porque Deus é conexão. Porque Deus é tudo. Porque Deus é infinito. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E o amor encarnado, que é esse amor de viver a vida para o próximo, de viver a vida para o outro, de amar. Uau. E aí eu comecei a perceber. E aí tem uma outra frase que eu também ouvi, inclusive, se não me engano, foi do próprio Wayne Carvalho, que ele diz: amar é verbo. Quando ele disse amar é verbo, caiu uma ficha. Né? Falei, não basta sentir amor, é preciso amar. E aí eu comecei a entender por que as pessoas sofriam. Isso faz um ano. O que era que realmente estava faltando ali? Não era só a questão das necessidades, mas era esse amor. Um amor que não é só sentir amor, mas é um amor de amar. E que eu preciso fazer mais pelo outro. Agora eu preciso saber se nós temos tempo. Rapaz, eu fico aqui alguns dias que a minha mente tá... Você entende que é muito além de... A hipnoterapia... Porque eu sempre digo, né? Às vezes a gente acha uma coisa, mas Deus, que é essa consciência onisciente, onipresente e onipotente, é muito maior. Hipnoterapia foi o meio para fazer ele chegar até aqui. Mas são tantos códigos, quantas pessoas... Primeiro, eu quero dar uma salva de palma para sua coragem, porque sim, a pessoa ela tem que ter uma coragem, levantar uma bandeira. Você não tá aqui para criticar, você tá falando o que fez sentido na sua vida. A religiosidade mata. As pessoas hoje, elas vivem morrendo com peso, com fardo nas costas. Isso é incrível. Outra coisa,
Protagon, ambientes, você estava no ambiente certo, você teve amigos que puxaram sua orelha quando preciso é. Eu sempre falo com ela, eu sou muito intensa, ela é meu equilíbrio. Eu digo, Grace, você tem total liberdade para puxar minha orelha quando você precisar. Isso é um amigo, é alguém que tá ali para te equilibrar. Ai, a consciência, a base da evolução ama. Eu amo você, viu, cara? Você é um cara segundo o coração de Deus. E é incrível aqui, enquanto você estava falando, veio muito um livro que eu li do... Não me lembro agora o autor. Eu sei que é Como Se Tornar Sobrenatural. É muito incrível, faz muito sentido com toda a sua história. Mas a gente tem alguns minutos. Eu quero que você continue, porque ouvir você falar de Deus é algo que emociona, né, Grace? Eu vou te dizer que até então, parece que eu comecei esse podcast agora. Quando você fala de Deus, seu olho brilha, sua cor muda. Continue, amigo. Eu tive 3 experiências de Deus. Eu tive a experiência com a Trindade. Eu digo, em junho de 24, né, que foi no Protagon, eu tive a experiência de Deus, que foi essa que eu falei. Não dá pra contar essa... Outro dia eu conto essa história. Eu tive essa experiência de Deus, de eu poder voltar pra Deus. Eu fui pro Legendários, em setembro de 24. Ali eu tive uma experiência com o que eu entendo Jesus Cristo. Ali eu tive uma experiência com Jesus. E nesse ano... Faz uns 3 meses eu tive uma experiência do Espírito Santo. Do fogo do Espírito Santo. Do fogo do Espírito Santo queimando. E ele dizia assim, ame mais as pessoas, ame mais as pessoas, ame mais as pessoas. E ali eu comecei a entender que toda a minha trajetória nunca foi pra hipnoterapia. Aquilo que tu falou é muito verdade. A hipnoterapia foi só um caminho pra eu encontrar essa mensagem. Deus me preparou desde pequeno pra levar essa mensagem. Por isso que eu te disse antes de nós começar que eu ia falar sobre amor. Que eu não tenho mais como não falar sobre amor. Deus me preparou desde pequeno para mandar essa mensagem. Lembra que eu falei bem no comecinho que eu era aquela criança que não negava palco? Então eu sabia que Deus queria que eu passasse uma mensagem para as pessoas. Eu achava que era uma coisa. Depois eu achei que era fazer as pessoas rirem. Depois eu achei que era ir no direito. Depois eu achei que era a própria terapia em si. Mas eu sempre me sinto muito preso. Eu me sentia preso no direito. Eu me sentia preso no próprio consultório, nesse 1-a-1. Eu falei, cara, essas pessoas precisam saber mais disso. Elas precisam entender mais essa mensagem. Precisa chegar em mais pessoas. E aí eu entendi que a minha transformação vem num treinamento comportamental. Ela vem no ambiente com mais pessoas. Eu falei, eu preciso alcançar mais pessoas. E é isso que Deus queria pra mim. Que eu levasse essa mensagem de amor pra mais pessoas. E aí eu entendi que a própria hipnoterapia, aquilo que eu vivi no consultório, nesses 7 anos de consultório, nesses cerca de 1000 atendimentos, era sobre essa questão do amor. Que todo mundo foi amado. Isso eu sempre falo, todo mundo foi amado. Porque o amor é o oxigênio da vida. Como diz Tony Robbins. O amor é o oxigênio da vida. Ninguém tá vivo sem ter amor. Né? Inclusive, ontem mesmo eu tava vendo uns estudos sobre bebês que não receberam afeto, não receberam atenção. Eles morrem. Sim. Eles simplesmente morrem. Então, o amor é o oxigênio da vida. Todo mundo foi amado. Todo mundo que tá vivo hoje foi amado. Mas às vezes não foi amado do jeito que gostaria. Então eu ser amado e eu me sentir amado são coisas diferentes. Assim como eu sentir amor e amar são coisas diferentes. Por quê? Porque não basta que eu sinta amor, eu preciso amar. Não basta que eu sinta amor, eu preciso transbordar esse amor. Eu preciso mostrar esse amor. Jesus já disse, a vida boa é a vida para o outro. É sobre eu fazer algo pelo outro. É eu me amar para amar o outro. É eu evoluir para eu servir, para eu transbordar. É eu me encher para que eu transborde. Então, eu preciso amar a mim mesmo para amar o outro. Mas como que eu amo o outro? E aí eu comecei a entender o que faltava para as pessoas. E aí eu comecei a estudar sobre linguagem do amor. Que é fantástico. Fantástico. Linguagem do amor, Gary Chapman. Fantástico. Inclusive, ele é um pastor, ele fala muito de Deus também. Ele fala da linguagem do amor de Deus, enfim. E as linguagens do amor falam como tu ama o teu cônjuge. Como o teu cônjuge. Tem 5 linguagens do amor. Que é palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, presentes e tempo de qualidade. São formas de amar o teu cônjuge. Mas eu entendi que não é só uma questão de amar o cônjuge, é amar meus filhos, é amar as pessoas ao meu redor. E amar, sim, também o meu cônjuge, o meu parceiro e a mim mesmo. E eu entendi que aquela dor que vinha da falta de amor era por quê? Porque haviam necessidades que nós, como crianças, precisavam e muitas vezes os nossos pais, os nossos cuidadores não deram conta de dar a nós. E quando a gente não é amado do jeito que a gente gostaria, a gente não se sente amado. Então é aquela história, o meu pai deu tudo pra mim.
O meu pai dava o melhor presente. O meu pai me deu pagou o meu colégio. Que é aquela, eu dei tudo pra ti, eu te dei o teu colégio, paguei tua faculdade, não sei o quê. Mas aí vem no consultório com ansiedade, vem no consultório com depressão e diz, tudo que eu queria ouvir do meu pai era eu te amo. Uau. Tudo que eu queria do meu pai, na verdade, era um abraço. Que era de graça. Não precisava nem ter pagado o colégio, não precisava nem ter pagado a faculdade, era só um abraço. Então existem, de novo, necessidades emocionais que só as pessoas podem atender. E eu chamei isso de 7 verbos do amor. Porque se amar é verbo, eu preciso agir. Uau. Então são 7 verbos do amor. O primeiro deles, estar. O verbo estar é a presença. É, nas linguagens do amor, o tempo de qualidade. É presença, é eu estar presente. É o ver, é eu ouvir, é eu te olhar nos olhos, é eu estar aqui. Porque se eu estiver falando com vocês, e olha, eu fiz questão de deixar meu celular aqui, certo? Por quê? Eu vou dizer isso, mas não é pra atacar vocês. Mas o fato de tu tá jantando com uma pessoa e tu deixar o celular aqui, já é uma sensação de que tu não é tão importante assim. Sim. E claro, que isso é um vício que a gente tem, eu tenho também, né? Então eu tento me policiar pra sempre evitar. Mas é o que? Eu tô dividindo a atenção. Lembra que eu falei que a atenção é a nossa principal moeda? Que é a carícia, que é reconhecimento? A atenção, que é o estar, é o principal verbo. Por quê? Porque a maioria dos outros verbos tu não vai fazer se tu não estiver atento, se tu não estiver ali, presente. Então a atenção é presença, que é a principal de todas. Segundo, tocar. Acabei de falar dos bebês que não receberam afeto, que não receberam carinho, que não receberam toque. Morrem. Por quê? Porque a principal necessidade de um bebê é ser tocado. Inclusive, quando ele vai mamar, ele está sendo tocado e ele vai tocar. Então é a nossa primeira necessidade básica. E como é que a gente vê isso no dia a dia? Especialmente num relacionamento, que é o mais fácil, né, de ver isso. É dar mão, é dar carinho, é fazer cafuné, é beijo, é sexo. Fazer amor. Fazer amor. Sexo, toque. Toque, acho que um dos mais profundos que tu pode ter com alguém, né? Mas também com amigos, abraço, um aperto de mão. Aquela pessoa que aperta a mão meio mole assim. Não tem presença naquilo, não tem toque. Então um aperto de mão, um abraço, enfim, toque. Então é uma forma de a gente amar as pessoas. Aquele eu tô aqui, aquele toque no ombro, faz muita diferença. Próximo, fazer. Servir. Serviço. O quanto eu posso fazer a tua vida melhor. O quanto eu posso te servir uma água, o quanto eu posso fazer a tua comida, o quanto de fato qualquer trabalho é o fazer. Por quê? Porque qualquer trabalho é tornar a vida do outro melhor. Então o verbo fazer, nesse verbo do amor, é o quê? Tudo que eu faço para tornar a tua vida melhor. A tua vida mais fácil. Tudo que eu faço para te servir. Então, eu faço tua comida, ou eu te ajudo em alguma tarefa. Então, tarefa de casa, lavar louça, aquela coisa toda. Né? Tudo que eu faço para tornar a tua vida melhor. Depois, eu já não sei, acho que... Já estamos no terceiro. Terceiro? Estar, terceiro, agora tocar é quarto. E fazer. Agora é o quarto, que é falar. Falar que é um dos mais fáceis, às vezes. Quer dizer, não vou dizer que é mais fácil, mais simples. Acho que as coisas que valem a pena não são fáceis, mas a maioria das coisas que valem a pena são simples. Então, falar é o quê? É elogiar, é eu me comunicar, é eu falar eu te amo, se tu amo. É eu falar pra pessoa o quanto ela é especial pra mim, o quanto ela é importante pra mim. É, de novo, fazer um elogio, é fazer um reconhecimento. Olha, eu adorei o que tu falou pra mim, eu adorei o que tu fez, eu adorei aquilo lá. É falar. Por quê? Porque é o que, na verdade, o nosso maior destaque, a nossa maior capacidade é de comunicação, que é o que nos difere de outros animais, é o que nos traz uma clareza absurda. Porque eu falo exatamente aquilo que eu quero. Ou às vezes, muitas vezes não. Mas essa é a importância de eu ser honesto, né? E aí tem as virtudes do amor, que também aí já é outro papo, mas que são a base disso também. E aí tem um falar, que é justamente isso. É um falar eu te amo, é falar o quanto é importante, o quanto é especial, é fazer um reconhecimento. Enfim, falar. Mandar uma mensagem. Aí depois vem o surpreender. E o surpreender ou lembrar. Na verdade, tá em desenvolvimento essa parte. Ou surpreender ou levar. Ou lembrar. Por quê? Porque o lembrar tem a ver com estar presente sem estar presente. Inclusive tem a ver com presente. Né? Que dentro da linguagem do amor seria o presente. Eu lembrei de ti. Eu fui numa viagem, eu te trouxe um presente, eu te trouxe uma lembrança. Ou eu estava aqui longe e eu te mandei uma mensagem. Como é que tu tá? Isso é surpreender a pessoa. Porque ela não tá esperando, tu não tá ali presente com ela. Mas quando tu lembra dela, isso significa você estava presente na minha mente. Você estava presente junto. Você é tão importante pra mim. E isso é muito legal. Já viu o que é importar? Importante. Importante é sobre importar. Importar é o quê? Trazer pra dentro.
Então, se você é importante pra mim, se algo é importante pra mim, aquilo está dentro de mim, eu trago pra dentro. Se eu trago pra dentro, aquilo faz parte de mim. Então, quando algo ou alguém é importante pra mim, é porque aquela pessoa está dentro de mim. Ela faz parte de mim. E, portanto, se eu te perco, ou se tu se afasta de mim, sendo importante, aquilo me dói. Porque é como se uma parte de mim estivesse se afastando. É como se estivesse perdendo uma parte. Ok. Então, estamos em Agora falar, nós vamos pro 6. surpreender, né? Surpreender, que é tudo aquilo que eu faço que a pessoa, em geral, não tá esperando. Né? Tu mandar uma mensagem que a pessoa não tá esperando, tu mandar um presente, enfim, assim, lembrar da pessoa, surpreender a pessoa. Depois vem o ser. O ser é algo muito mais do consultório. Que é quando eu percebi que, bom, estar, tocar, fazer, falar, até surpreender. Até um psicopata faz. Ele pode aprender e fazer. Mas o ser é quando eu sou aquela pessoa. É aquilo que eu comunico sem comunicar. Porque se eu sou uma pessoa amarga, se eu sou uma pessoa chata, se eu sou uma pessoa irritada, se eu sou uma pessoa estressada, pensando não só na minha relação com outras pessoas, pensando num pai, pensando num filho, pensando nas pessoas que a gente convive, ninguém gosta de uma pessoa que reclama, ninguém gosta de uma pessoa baixo astral, a gente gosta de pessoas animadas, a gente gosta de pessoas divertidas. Então o ser é sobre isso. Eu ser uma pessoa que vale a pena. Eu ser uma pessoa tão boa pra ti que só a minha presença já faz diferença. Só eu lembrar daquela pessoa pelo que ela é, já é importante pra mim. Então o ser é quando eu mudo pela pessoa, quando eu me transformo pela outra pessoa. Quantas vezes a gente não vê problemas de relacionamento? Ai, como eu queria que ele mudasse, como eu queria que ela mudasse isso. Então ser tem a ver com eu mudar pela pessoa, eu mudar quem eu sou. Então uma pessoa que vira pai, por exemplo, pai e mãe, ela se transforma. Ela muda o ser dela. A pessoa que começa a namorar, ela precisa mudar o ser dela, porque às vezes ela tá numa vida de solteiro, numa outra mentalidade. Então eu mudo meu ser pra dizer, agora eu sou um pai de família, ou agora eu sou marido, agora eu sou esposa, agora eu tô numa outra realidade. Eu mudo pela pessoa, ser. E por último, deixar. Que pra mim é o mais difícil. Eu digo que é o que exige mais maturidade. Se o estar e o tocar são os verbos mais infantis, o deixar é o mais maduro, é o mais adulto. É a capacidade de tu dar espaço para a pessoa. É a capacidade de tu amar tanto essa pessoa que tu aceita ela do jeito que ela é. Porque qual é o contrário do deixar nesse contexto? É o controlar. É o apego. Porque se eu me apego, eu controlo. Porque eu quero que a pessoa seja do jeito que eu quero que ela seja. Eu quero que ela me ame do jeito que eu quero que ela me ame. Eu quero que ela se comporte do jeito que eu quero que ela se comporte. Isso é se apegar. O deixar é o quê? Soltar. É permitir. Permitir que aquela pessoa seja o que ela for. Dentro de um relacionamento, é também deixar, dar espaço pro outro. Não ser, às vezes, aquela pessoa apegada demais. Isso, claro, depende de cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam daquilo. Mas tem pessoas que, às vezes, precisam de espaço. E se eu sou uma pessoa apegada, eu sou uma pessoa que não gosta de espaço, e eu estou com uma pessoa que gosta de espaço, é um ato de amor eu não ficar tão grudado. É um ato de amor eu dar um espaço para aquela pessoa, para que ela tenha, ela possa sair, que ela possa ficar algumas horas em casa sozinha, que ela possa fazer uma coisa que só ela quer, só ela gosta, que não seja aquele grude de relacionamento, sabe? Então isso dentro do relacionamento, mas isso dentro de pais para filhos, da relação de pais para filhos, isso é fundamental. Porque isso desenvolve autonomia. A superproteção, ela destrói tanto quanto a negligência. Uau! A superproteção destrói tanto quanto a negligência, quanto a violência. Porque quando eu superprotejo, eu tiro força do outro. Eu tiro potência do outro. Eu deixo a pessoa impotente, eu deixo a pessoa fraca. Então, quantas vezes, inclusive, eu já passei por isso também. A sensação de que eu não vou dar conta. Por quê? Porque às vezes eu nunca precisei dar conta. Porque sempre tinha alguém controlando, sempre tinha alguém protegendo. E não por mal. Mas, quando a gente não deixa o outro ser ele mesmo, quando a gente não dá espaço pro outro se desenvolver. E o que é desenvolver? Deixar de envolver. É eu desenvolver minha autonomia. Isso é o objetivo de toda a terapia. O objetivo de toda e qualquer terapia é desenvolver a autonomia do paciente. A autonomia do indivíduo. Essa é a busca de qualquer terapia. Eu ser capaz de autonomiar, de eu controlar a minha própria vida. Por isso que eu digo, se tu não tá vendo a tua vida, tu tá vendo a vida de outra pessoa. Porque daí tu tá preso naquilo que eu chamo de interferência. Tu tá carregando peso que não é teu. E o peso que não é meu é pesado.
Então eu tô com uma mochila, e em vez de eu carregar na minha mochila as ferramentas que eu preciso pra, na minha jornada, na minha subida, nos meus sonhos, eu for usar, eu tô carregando pedra. Eu tô carregando problema, eu tô carregando dor, eu tô carregando expectativas de novo, outras pessoas que não estão bem resolvidas. O resgate é isso. O resgate é olhar pra entender quais são as necessidades daquela criança, ou não só da criança, mas também, muitas vezes, de uma outra parte minha, de um outro momento de vida que eu tive, em que eu tive necessidades que não foram atendidas porque havia uma expectativa de eu ser amado e eu não fui amado. E o resgate é o quê? Eu, como adulto, ser capaz de amar aquela minha criança, aquela minha parte, do jeito que ela precisava e esperava ser amada. Porque só eu sei o que aquela criança precisava. Só eu sei o que aquele adulto precisava. Só eu sei o que aquela pessoa precisava. Os meus pais, os meus cuidadores, o meu marido, a minha esposa, não sabem. Porque muitas vezes a gente nem fala. Muitas vezes nem pede. A gente quer carinho e às vezes nem pede. Porque a gente não aprendeu a pedir. A gente aprendeu a calar, a gente aprendeu a muitas vezes servir. A gente aprendeu a amar antes de se amar. E a gente só precisa inverter isso. Aí quando a gente inverte isso, a gente bloqueia. Quando a gente, de novo, ama a si mesmo pra amar o próximo, aí quando a gente bloqueia. Só que aí vem o primeiro mandamento. Que é, e se eu não consigo me amar? E se eu vejo, olho para meus pais e não consigo receber esse amor? Aí tem terapia, ok. Mas às vezes isso também não é suficiente. Aí vai aprender a amar vai aprender a amar com Cristo. Aí vai receber o amor do Pai. Que é o que também o Wilgner fala, eu gosto bastante, que é autoconhecimento e conhecimento do alto. Eu recebo o amor, assumo ele e transbordo ele. Me encho do amor para transbordar no amor. Isso é o resgate. O resgate-se. É o adulto enchendo esse reservatório de amor para que eu possa transbordar amor na vida das pessoas. Mas sim. O que falar? Fale, amiga, fale. Eu tô aqui pensando no que falar, pra ser bem sincera. Vai ser downloads para alguns dias, hein? Assistir e assistir de novo. Então, eu acho que a única coisa que me resta aqui é pedir pra quem, assim como eu, se identificou bastante e aprendeu bastante e ainda vai aprender, porque pode ter certeza que eu vou assistir várias e várias vezes pra estudar também, é pedir pra quem estiver assistindo que compartilhe com pessoas que também precisam desta mensagem, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa desta mensagem, assim como eu, assim como a Ariana. Conhece pessoas que E é uma forma de amar essa pessoa também. Que vai fazer total diferença essa mensagem, as suas palavras na vida dessa pessoa, né? Então compartilhe com quem precisa, que é maravilhoso. Já sigam também aqui, né? Em algum local vai ter o Instagram do Léo, gente. Vamos buscar o conhecimento, porque o conhecimento é poder. E poder sempre será a capacidade de agir. Léo, o bate-papo tá muito bom. Já fica o convite para parte 2, porque realmente, assim, é tantas informações que eu tô igual Grace. Eu vou assistir, reassistir. Já deixo aqui o convite para você voltar, porque tenho certeza que a gente ainda vai ter muitos assuntos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Faça essa pergunta para ele, amiga. Vamos lá, Léo. Léo, 7 bilhões de pessoas no mundo. Qual a sua mensagem para esta pessoa, para essas pessoas? Se você tivesse no seu último dia de vida, qual que seria a sua mensagem para essas pessoas? Essa mensagem não é minha, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame teu próximo a ti mesmo. Ame-se mais para amar mais. Mensagem. Uau, Simples que assim. incrível. Difícil me ver sem palavras, tá? Muito difícil. Gratidão, El. E esse é o princípio da honra. Quem tem honra, dá honra. E eu não poderia encerrar esse podcast hoje sem honrar você, meu professor Alan, que falou uma frase que fez tanto sentido na minha vida e que realmente eu comecei a mudar depois que eu entendi essa frase e que tem tudo a ver aqui. O amor não é algo para se buscar, pois é um estado da alma. Gratidão, Alan. Gratidão, Léo. Eu que agradeço a oportunidade, como eu falei, estou aqui para isso. Hoje estou a serviço do amor encarnado para levar esse amor para mais pessoas, né? Não sou nada, não sou ninguém perto né, dele, mas procuro ser discípulo, né? Tem muito para aprender, tem muito para desenvolver ainda, mas atendi o chamado. Espero que as pessoas também possam entender qual é o chamado delas e poder transbordar
como elas puderem na vida de outras pessoas, assim como vocês têm feito. Né? Aquilo que vocês têm buscado, vocês estão dando acesso, abrindo portas para que as pessoas, conectando pessoas, e amor é conexão. Né? Então, conectar pessoas é também amá-las. Quando a gente compartilha, a gente também ama, porque a gente também está gerando conexão, a gente também está gerando oportunidade. E, de novo, a gente não nasceu aqui e a gente não está aqui com 7, acho que não, estamos lá com os 8 já. Uns 8 bilhões Os de pessoas. 7 para 8 bilhões aí de pessoas não à toa. Nós não estamos aqui à toa. Ninguém nasce sozinho, ninguém é criado sozinho. A gente está aqui justamente para isso, justamente para compartilhar. Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando. Espero que tenha feito sentido. E muito obrigado. Total sentido. Gratidão. Total sentido.